Vou só usar o tema aqui um bocado para arrancar a conversa, depois vou dizer, que é um bocado. Não ser editor nem músico por acaso, não é? Não acontece ou sim, não sei. Um azar dos diabos. No meu caso foi um bocado por acaso ser editora ou produtora. Tudo começou com um projeto que eu tinha sobre os Mão Morta, que basicamente documentava a vida dos Mão Morta e a minha vida. Eu nasci no mesmo ano que os Mão Morta, só que nunca cheguei a receber os vídeos que precisava para esse projeto. Então, como estava em Barcelona, decidi documentar um pouco do que se vivia lá, e aquilo teve tanto impacto em mim, decidi um bocado emular aquele sentimento de pertença que havia, de ligação entre todos os agentes, e tentar um bocado trazer para Portugal um bocadinho daquilo. Só 2 anos depois é que percebi, ok, se calhar isto é alguma coisa, e a partir daí desisti do meu curso e começou, digamos, esta loucura que é pôr discos cá fora nos anos 2000, pôr vinil e pôr este rapaz e outros rapazes e outras raparigas pela estrada fora, pelo Portugal inteiro e tentar pelo mundo inteiro também. Por acaso é uma obra do acaso e uma obra do azar, digamos assim. E em paralelo, quando eu era adolescente, eu tenho 24 agora, quando eu tinha 15 anos, a Lovers Lollipops era o nome, tinha lançado há pouco tempo o primeiro disco dos Green Machine, foi a primeira edição, não é? Foi. E eu não fazia sequer ideia que o Joaquim, o Fua, que nós chamamos de Barcelos, eu também sou de Barcelos, e na altura para mim a Lovers Lollipops era uma cena super institucional, portuense, que tinha posto cá fora os Green Machine, que era uma banda que eu adorava, que também são de Barcelos, portanto há esta coincidência geográfica. Ou máfia. É uma máfia, sim, uma pequena máfia. Por acaso é curioso que anos mais tarde apercebi-me que havia muita gente que achava que havia uma relação muito baseada na geografia, ou seja, que a relação dos Black Combine, dos Lock and Wise com a Lovers Lollipops tinha surgido por sermos todos da mesma terra, e eu julgo que já trabalhava com o FU há uns largos meses até perceber que ele era de Salvador do Campo, por isso, que é uma aldeia minúscula. Por acaso a parte geográfica acaba por ser também um acaso. Sim. Porque só depois de começarmos a trabalhar juntos é que percebemos que éramos todos da mesma cidade. Eu lembro do Nuno, era o rapaz, irmão de um amigo meu, que se sentava ao nosso lado e estava ali a sugar tudo o que nós dizíamos, e só depois é que percebi que ele também era músico. E então, por falar em acaso, o facto de ter começado a fazer música também vem muito também de não ter jeito para jogar futebol e de ser de uma cidade pequena, portanto todas essas coincidências, esse acaso. Ou seja, sendo um miúdo de Barcelos, não tendo muito jeito para praticar desportos e estando constantemente aborrecido por falta de oportunidades e por tudo mais, que é esse dilema de se crescer numa cidade suburbana ou provinciana, havia aquela cultura de bandas que nós fomos herdando desde os anos 80, desde antes disso até, mas desde os anos 80 e 90, que mesmo não sendo bandas que nos influenciaram ao nível do som, influenciaram-nos ao nível do bem, afinal há outras coisas para se fazer. E então toda a gente acaba por ter um instrumento emprestado do primo ou do meu irmão mais velho. No meu caso foi um bocadinho além disso, foi esse contacto com pessoas mais velhas através do meu irmão, e no fundo foi assim que também cheguei ao FU e outras pessoas mais velhas. E quando dei por elas estávamos 4 minutos a fazer música, desde os 15, 16 anos. Menos boa, suponho, do que faço hoje em dia. Não sei se faço música boa hoje em dia, mas com certeza na altura a margem de progressão ainda era muito mais lenta.
E foi esse culminar dessas duas intenções que depois fez com que nos cruzássemos mais à frente. Eu lembro de estar a ver um concerto em Barcelos e de entregar ao FUA uma maquete, portanto não foi à moda antiga. E depois, ele não deve ter ligado muito na altura, mas uns meses mais tarde acabou por falar connosco e surgiu o primeiro EP. Sim, estamos a voltar, por acaso Barcelos é sempre para nós diz-nos muito, porque há esse marasmo e essas constantes conversas de café que ou dão torneios de futebol 5 ou dão em bandas. E basicamente toda a gente em Barcelos tem uma banda, praticamente. Eu devo ser o único que não sei tocar um instrumento. Não significa que não possas ter uma banda. Exatamente. Um dia. Mas de repente é ótimo perceber que temos os músicos dos anos 80 ainda continuam a fazer música, os dos 90 também, os dos 2000 com a força toda, e agora há toda uma nova fornada de miúdos que são influenciados pelo Nuno e pelos Block and Wise, pelos Black Bombay, são influenciados por músicos que têm 22, 24 anos. E que as bandas preferidas dos miúdos são as bandas da terra deles. É um bocado aquela cena do punk de Inglaterra, que é o faz tu mesmo, e as pessoas, se o rapaz ao teu lado pode fazer, porque é que eu não faço? E de repente temos até editoras de miúdos que começaram com a editora com 16 anos, editoras CDRs ou online, e é assim há aqui uma bola de neve que vai crescendo, que culmina um bocado também com o nosso festival, Milhões de Festa, que acaba por ser a face mais visível do trabalho, mas que continua a estabelecer ligações e ramos e tentáculos que os fazem mover, e nós, como entidade editorial, estamos lá para apoiar e para os segurar e de alguma forma dar um trampolim. Um porto seguro. Um porto seguro. E é curioso que digas isso de já haver uma geração nova que influencia uma geração ainda mais nova, e uma coisa que é importante frisar é que nem sequer é muito ao nível de estética artística, é muito mais ao nível daquilo como eu próprio fui influenciado, da atitude de ter vontade de sair e de fazer coisas, que é muito mais importante, porque significa que não há uma cena, e aqui uso cena não porque é fixe, não há uma cena artística homogénea, não é? É muito mais heterogénea, e a única linha que é transversal a toda a gente é essa vontade de provar, primeiro, que é possível fazer mais e de que a nossa existência não está na fronteira, a nossa fronteira não é o Rio Cávado, e que é possível ir dar um passeio por aí. Mas, agora só aqui, porque senão a da altura ficamos com a sensação que Barcelos é um sítio mágico e que as coisas não é nada. Não é nada. Por acaso, eu imagino também que muitas das coisas sejam construídas, quer dizer, não sei se quando tu entregaste a maquete ao Joaquim, se ele não tivesse ligado, tu ias entregar outra maquete. Sim. Aliás, isto ser uma editora, já agora só para lançar ali uma pergunta também vou calar, isto ser uma editora não deve ser só receber música, passar e já está tudo a acontecer. Quer dizer, há uma parte disto que tem que ser toda construída. Claro, há uma espécie de novela com esses episódios, eu deixo de contar. Qual? Por causa da Rastilho? Sim. Na altura havia uma editora lisboeta que se chama Rastilho Records, e por algum motivo surgiu um rumor qualquer que nós íamos assinar. Isto parece uma cena de contratações de jogadores de futebol. Nós íamos assinar pela Rastilho Records, e nessa altura os Green Machine tinham optado por não editar o segundo disco pela Los Lollipops, e foi precisamente pela Rastilho que eles editaram, e acho que o FUA, numa partisan da sua própria editora, disse: não, estes já não escapam, estes já não vão para a outra editora. Acho que foi assim.
não é verdade. Acho que nada disso era verdade, pá, que não havia interesse nenhum, acho que eles nunca ouviram falar de nós, cara, mas surgiu esse rumor. Já pensaste que isso se calhar foi criado por nós? E foi uma armadilha? Tu agora de música? Acho que não foi isso. Mas tu disseste mesmo estes não me escapam? Não. Eles, na mente deles, foi isso que aconteceu. na verdade eu ouvi o disco e percebi que havia ali trabalho para ser feito e de repente eu sou de Barcelos, mas nunca tive ligação nenhuma com a cidade de Barcelos. Aliás, por isso é que eles não sabiam sequer que eu era. Na verdade, eu não sou de Barcelos, sou de uma aldeia de Barcelos, que chama-se Salvador do Campo, que no início de 2000, antes da Lovers existir, eu fazia concertos lá e havia mais concertos na aldeia do que na cidade inteira. Eu basicamente fazia concertos num café da aldeia, o Café Central da aldeia de Salvador do Campo. Tínhamos lá uma carrinha de caixa aberta, tínhamos umas colunas de som e convidámos as bandas para tocar lá a troco de porco no espeto, vinho verde e bagaço. E resultava. E de repente começámos a ter as primeiras 20 pessoas nos concertos. Quando chovia, fazíamos lá dentro do café, ao lado da máquina de gelados. E das 20 passaram a ser 100, passaram a ser 150 e de repente estávamos a fazer um festival num campo de futebol que se chamava, tinha um nome fantástico, se chamava Pesadelo Rock, que era de uma claque de futebol. E esse festival tinha basicamente, havia duas hipóteses, que foi a claque de futebol que me deu duas hipóteses. O primeiro era, se desse dinheiro, dava dinheiro para toda a gente, e eu pagava os meus estudos nesse ano. Se corresse mal, eles partiam umas pernas. Felizmente correu bem, mas foi dos eventos com mais tensão que uma vez tive e nunca mais repeti. Foi a primeira e última edição, para nunca mais. Era um pesadelo, de facto. Acabou por não ser um pesadelo, mas podia ter sido. E tens saudades de fazer concertos na caixa aberta? Sim, às vezes, aliás, nós ultimamente deixamos de fazer, mas até há pouco tempo nós, a 15 de agosto, fazíamos concertos, voltávamos à aldeia e fazíamos concertos lá. Por isso, e a mim é um bocado indiferente, ou dá-me tanto prazer fazer um festival como o Milhões de Festa, como nós agora, dia 1 de dezembro, já agora Covid, vamos fazer uns concertos numa cave de um amigo nosso, de uma banda americana e de uma banda portuguesa, e vai ser outra vez um regresso às raízes. E tanto estamos a organizar um concerto ou trabalhar como uma instituição, como a seguir estamos a promover outro concerto de secreto ou à moda antiga das doações, porque isso é um bocado o porte do evento é um bocado indiferente para nós, e tanto na parte editorial também. Temos uma banda, sei lá, do Duquesa, é algo mais fácil de ouvir, digamos assim. Obrigado. Que os tenhas posto nesses termos, neste edito. Não, comparativamente com... Sim, com sei lá... Também, não, mas o Surya Experimental, sim. Experimental Duo, que é uma banda que nunca vai sair daquele nicho que eles querem ter e que nós também não faz sentido. Temos a mesma lógica de promoção e o mesmo trato. Não é melhor ou pior, é diferente. O que foste a implicar é como estou a tentar vender agora. Tu disseste que é indiferente a escala dentro da... O que é diferente? O que é que faz a diferença? Portanto, o que estavas a dizer que seja pequeno, seja coisa, é indiferente do ponto de vista do prazer ou da entrega, não é? Mas tipo, deve haver coisas que tu recusas ou que não farias. Sim, na verdade nós não somos uma empresa de eventos. Nós produzimos eventos, mas sempre com a nossa identidade, seja qual, não sei muito bem qual é, mas da mesma forma como a nossa escolha de bandas é uma escolha muito pessoal, a forma como os produzimos e quando afirmamos que vamos fazer um evento para alguém, também há
é algo que vem de dentro, que te diz, ou te diz alguma coisa ou não te diz nada. E é um bocado, nunca há um padrão, é só isto é o que eu quero fazer. Sempre intuição? Sim, tem sido sempre assim. E nas bandas a mesma coisa. Nunca pensamos, ok, vamos contratar esta banda, editar esta banda porque isto vai explodir, isto vai passar nas rádios todas e vamos vender milhares de discos. Na verdade nunca se vende milhares de discos. Se chegares aos 500 discos já é altamente. Mas é essa intuição que nos continua a fazer crer que o caminho ainda é longo. Isso, e em relação àquilo que estavas a contar dessa dualidade entre os eventos grandes e os eventos pequenos e desse entusiasmo de quereres investir em coisas simplesmente porque acreditas nelas, depois o encontro dessas coisas é bonito. Por exemplo, eu lembro quando editamos o primeiro disco, o Building Waves, que foi em 2011, na altura os Black Band estavam a terminar a tour do primeiro disco deles, tinha sido editado no ano anterior pela Lovers também, e coincidiu de conseguirmos marcar a data da apresentação do nosso disco e a data de final de tour dos Black Band na Casa da Música, num dos clubings da Casa da Música. Por isso foi quase foi no início do ano, foi em janeiro. Por isso foi quase como fazer ali uma súmula do investimento todo que se tinha feito no ano anterior e juntar dois projetos que na altura roçavam e eram completamente underground, num espaço super institucional e com um foco muito grande que é a Casa da Música. Nós durante a tarde a fazer o teste de som e tudo mais, há imensos registros de vídeo e áudio desse dia. Parecíamos miúdos num parque de diversões. A primeira vez que chega um senhor muito grande vestido de preto e me pega na guitarra e desaparece com ela, e depois quando chega ao palco ela está lá montada, fico o que aconteceu? Parecia o Willy Wonka na fábrica de chocolate. E essa sensação de sermos pessoas muito terra a terra e com expectativas francamente desinteressadas em relação ao que fazemos, faz com que as coisas depois tenham um sabor muito, muito melhor quando nos encontramos rodeados ou quando estamos cercados por meios que têm objetivos muito diferentes dos nossos. Se calhar há muita gente que acha que nós somos bichos de 7 cabeças, ou então que nos adoram quase de uma maneira infantil, porque somos assim pessoas simpáticas e não sei, afáveis, e como somos assim tão desinteressados nessas coisas, começamos a parecer bichinhos raros, porque as coisas hoje são muito mais. Eu lembro, por exemplo, quando nós começamos, e eu não quero estar a dar aquela coisa do velho do Restelo, nós fazemos música porque gostamos de música e não sei o quê, toda a gente supõe que começa a fazer música porque gosta de música, mas hoje é mais. Eu não me lembro de nenhuma banda aparecer agora sem estar mais ou menos definida aquilo que vai acontecer com ela. Agora uma banda aparece e tu sabes exatamente aquilo que lhe vai acontecer, porque já está tudo mais ou menos programado. A sonoridade, a editora, a página de Facebook, e na Lovers ainda há assim uma sensação de ter que fazer as coisas um bocadinho à base da katana, porque vai-se explorando circuitos que ainda não estão muito estabelecidos cá. Isso é importante para ti como artista? Claro que sim, deve ser do mais importante, a constante superação. Por exemplo, no caso da Duquesa, eu invirto um bocado o vértice da coisa. Normalmente os artistas estão estabelecidos de certa forma e depois nos seus espaços, especialmente quando estão em coletivos, estão estabelecidos de certa forma e depois no seu espaço a solo procuram coisas mais sinistras, mais sombrias, e o meu caso foi precisamente o contrário, que eu tenho uma banda de garage rock e tinha qualquer coisa em mim que me dizia que devia fazer pop analógico de repente, por isso de repente aparece esta figura efeminada, aquela Duquesa. Mas isso é tudo sempre orientado
por vontades artísticas, e isso em relação ainda à relação familiar e de credibilidade e de investimento, que de olhos fechados, que faz a Lavasnal Hip Hop, as nossas conversas sobre vamos editar, quando é que vamos editar, como é que vamos fazer e tudo mais, foram todas feitas quase antes do UFO ouvir as músicas, por isso podia ser terrível aquilo, podia ter corrido muito mal, mas já havia havia essa confiança, esta relação de tantos anos, e mesmo com os artistas que é de poucos anos, julgo que há sempre aquele espírito de eu encostei-me a um balcão, pedimos os dois um fino e aquilo rolou suavemente, por isso vou editar este gajo. E julgo que esse é dos critérios fundamentais, essa familiaridade, que faz com que depois, lá está, seja fácil fazer esses investimentos mais inseguros. Sim, se for a perceber mais ou menos todas as bandas que nós editamos, tudo começa com um núcleo duro de 3, 4 bandas em 2006, e se for a ver até 2005, neste caso, se for a ver até 2014, todas as bandas que estão a editar em 2014 têm alguma coisa a ver com as de 2005. Ou seja, aqui não há uma relação, ou melhor, não há um padrão da escolha das bandas, mas todas elas se relacionam por afinidades várias que chega de 2005 a 2014, ou porque tinha uma banda em 2005 e agora tem outra em 2014, ou porque pessoa X conhece pessoa Y e apresenta-me o disco, ou porque alguém que está dentro da Lovers traz-me um disco e diz-me tens que editar destes gajos, e de repente não há um cunho artístico único, há essa ligação que é sempre criada pela afinidade que vamos recolhendo pela estrada fora, e eles vão para um local e trazem novos amigos, eu estou noutro sítio e trago novos amigos, toda a gente se cruza e daí sai um disco, sai um concerto, sai... Sim, mesmo aquelas... Eu estava a lembrar agora... Se alguém quiser interromper, depois... Mesmo aqueles artistas ou colaboradores da Lavasnal Hip Hop que estão há menos tempo, há sempre aquela sensação de que estão lá desde o início. É impressionante isso, não é? Quando nos encontramos todos num evento maior, como por exemplo o Milhões de Festa, que acaba por ser a comemoração e esse encontro grande entre todos os interesses da Lavasnal Hip Hop, há essa sensação de que é como se estivéssemos todos lá desde 2005. Não é verdade, é claro, mas isso significa que há uma tendência a gostarmos todos, ou pelo menos tentamos gostar todos uns dos outros e a sermos todos amigos uns dos outros. Então, alguém quer fazer aqui uma pergunta ou continuo eu? Posso fazer uma pergunta? Eu conheço alguns nomes que falaste e acho que há aqui um padrão. Então diz-me, por favor. De um rock que eu vejo pessoalmente como algo que vai buscar algumas referências, não sei se aos anos 90, mas anos 70. Há ali uma... Eu consigo ver como... porque até já assisti a alguns concertos de algumas bandas de Barcelos. E o que me sugeriu na altura é que há um padrão de algum revivalismo rock. Desculpem lá se eu estou enganado, mas é para confrontar E em termos de pergunta para o editor, o que é que pensas de uma música que se repete, não é? Que é reinterpretada por pessoal mais novo e que se basta assim, quer dizer, até que ponto é que é de facto inovadora? É assim uma provocação que eu faço. Bem, eu acho que o rock como ele existe é uma repescagem já desde os anos 50, 60, 70, acaba por ser sempre, estamos sempre a falar do mesmo, estamos sempre a acrescentar alguma coisa, uma nova atitude ou uma nova forma de estar, mas o rock sempre está presente de forma underground e de repente há sempre esta questão dos ciclos e de dar uma cara aos revivals, não é? Mas no final de contas, o que nós procuramos não é tanto, obviamente, dizer que uma banda é inovadora, neste momento é um bocado complicado de o fazeres. Agora, a forma como a fazes e as pessoas que o estão a fazer é que vão dar esse cunho novo
e essa aproximação e essa visão diferente. Obviamente, em Barcelos há bandas que são mais, que têm uma admiração por uma certa década, mas isso não se esgota aí. Há uma série de... Se for a pensar em tudo a música que é feita atualmente, vai buscar ou vai se alimentar de uma década passada, sempre. Mas então a linguagem mantém-se, digamos assim. Estão a falar a mesma coisa, mas noutro tempo, não é? Sim, a linguagem artística, não é? Que é o rock, que tem as suas características, as suas limitações, as suas características, e ele é digamos que adquirido por malta nova, não é? E eu há bandas, eu vejo o rock como assim um monstro das bolachas. Não vejo. Mas vai sendo alimentado pelas gerações que vão passando. São bolachas. As gerações, os músicos são as bolachas desse monstro das bolachas. E vejo muito essa regeneração constante. Sim, digo isto porque a ideia de acrescentar algo, não é? De pegarem algo que conhecemos e acrescentar algo também é algo que fará diferença, com certeza, nas bandas que se vão destacando, suponho eu, não é? Sim, obviamente ao ouvir banda X ou banda Y vou buscar uma referência de uma banda ou de um certo movimento, mas ao mesmo tempo sabes que aquilo é uma nova, digamos, um novo ponto que se está a acrescentar ao que foi feito anos passados. É curioso, eu há pouco estava a ler um artigo, ontem, um artigo sobre basicamente um novo disco de uns músicos americanos que fizeram exatamente o mesmo disco do Miles Davis, o Kind of Blue, fizeram em 2014 e basicamente eles copiaram o disco todo. Eu pensei, isto não faz sentido nenhum, se tens o disco original, porque é que estás a fazer o mesmo disco em 2014? E fui comparar os dois discos. E eles são exatamente iguais e ao mesmo tempo são diferentes porque só o sopro do saxofone e a respiração é diferente do Coltrane com este novo saxofonista. O disco é igual e ao mesmo tempo soa diferente. E é toda uma nova forma de pensar esta busca incessante do baú do passado para o ter no presente e pensar no futuro. Até porque nada em cultura é absolutamente inovador. Há sempre um cunho de originalidade, mas não há cultura, não há nada, nem de ciência, que não se construa sempre com os pilares do passado. Aliás, há uma metáfora muito curiosa, que é, temos sempre que imaginar uma floresta e um gigante na floresta. E depois, a cabeça que se vê sobre as árvores não é a cabeça do gigante, mas do anão que está nos ombros do gigante. E é isto, nós vamos sendo pequenos anões que se vão amontoando nos ombros uns dos outros a construir um gigante. Sentes essa pressão de trazer qualquer coisa de novo? Não, nem penso isso. Era outra coisa que ia referir em relação a isso, é que não há uma necessidade de pôr cá fora algo que seja absolutamente inovador. Há muito mais a necessidade de pôr cá fora algo que se tenha vontade de dizer. E em relação à inovação também há sempre essa ideia, não é? Quer dizer, se fui eu a fazê-lo e ninguém o fez igual a mim, é novo, não é? Fui eu que o fiz e mais ninguém o fez. Está ali um cunho que é exclusivamente meu. E mesmo que eu tivesse, que nascesse outra pessoa igual a mim e fizesse uma coisa igual a mim, poderia não ser exatamente igual. Tu pensas nas pessoas que vão ouvir? Essa pergunta é muito complicada, porque pensas em tudo. Quer dizer, são fases, são processos, porque primeiro não pensas em nada, começas a fazer música, depois começas a pensar em gravá-la. Depois de gravá-la, começas a pensar, bem, se calhar gostava que alguém ouvisse isto, e começas a mostrá-la às pessoas que são mais importantes,
porque são essas que depois acabam por ser o júri da tua música. E isso depois faz com que tenhas mais vontade de pôr cá fora, menos vontade de pôr cá fora. E eu não acredito nos artistas que dizem porque eu faço a música só para mim. Então não edites, então ensaia com os teus amigos. Quem se expõe, quem escreve livros, quem faz discos, quem faz ciência, quem faz tudo o que seja do domínio, depois se traduza no domínio público, tem sempre em mente que vai haver um público, ou não, mas público como seguidores, mas vai ser sempre julgado depois no domínio das outras pessoas, mas acaba aí, porque a partir do momento em que sai das tuas mãos, já não tem a ver contigo, já é uma entidade por si só, vai ser julgada depois pelas outras pessoas, ou seja, é quase como dar à luz, não é? Fazer um filho no mundo e acaba aí. Depois é uma entidade autónoma que vai crescer e moldar-se e vai ser moldado pelas outras pessoas, acima de tudo. Isso é muito importante. E isto é uma ideia um bocado difícil de compreender, mas que eu sinto mesmo muito por causa de falar com outras pessoas sobre, que eu não conheço lado nenhum, sobre, por exemplo, a música que eu faço e que me dizem, sabes, eu achei que gostei muito desta letra, que fala sobre isto e desta sonoridade, quiseste mesmo usar este som assim, eu penso, não foi nada disso. Ou seja, aquilo adquiriu um sentido totalmente diverso daquilo que eu estava que eu me propus a fazer, mas depois eu percebo, não, eu não me propus a fazer nada disso, essa proposta foi só para mim. Depois aquilo que está cá fora acaba por ser moldado pelas opiniões das outras pessoas e acho que é justo e deve ser assim. As coisas devem ser consumidas sempre dessa forma íntima e pessoal e a música adquire para mim, a música que eu ouço adquire para mim também um sentido muito pessoal, que eu não estou à espera que os artistas que a fizeram também tenham a mesma opinião sobre ela. E agora eu estava a pensar nesta questão de fazer música para ser ouvida, fazer música para ser editada, se tu quando estás a fazer música, você estás a pensar, isto vai ser pelo level logo, isto não pode durar mais que 2 minutos. Não. Se fosse nesse caso, seria isto, vai ser pelo level logo, pode ser o que eu quiser, pode ter 45 minutos. Não pode, há um limite, ou qualquer coisa que eu fizesse para editar. Não, claro. Há uma carta branca. Até agora sempre funcionou, não vejo porque não vai funcionar mais tarde. Obviamente há um limite de orçamento. Se ele me chega com um disco triplo para ser editado em vinil, obviamente se calhar vai ser um bocado complicado, vamos ter que reformular um bocado a ideia. Agora, os limites são sempre a nível... limite de tempo. Acho que o limite de tempo ou de estética artística não existe. Tens é que gostar da música. Mas tu eras capaz de editar uma coisa que não gostas? Tens coisas editadas que não gostas? Não, nenhuma. E não editavas? Não. Nós tendo a parte editorial é a parte que nos dá mais prazer, mas também é a parte que nos complica as contas todas. Porque editar um disco, apesar de serem edições de 300, 500 cópias, tem sempre um custo bastante grande para uma estrutura tão pequena. Mas, ao mesmo tempo, a parte editorial é que nos dá mais prazer e é aquele monstro sagrado de tudo que fazemos, só editamos o que gostamos. E somos 2 pessoas a escolher as bandas a editar e, obviamente, quando são 2 pessoas já há muita discussão do que é que se vai editar ou não. E chegamos ao consenso que para editar os 2 têm que estar de acordo. E que um tem que convencer o outro se souber um desacordo. E tem resultado. E acho que não faz sentido editar um disco que não se gosta, que não se tem carinho, porque aí não vais ter a mesma atitude perante ele. E nós já tivemos a oportunidade de editar artistas mais conceituados ou com potencial de vendas muito maior do que
normalmente as nossas edições têm, e optamos por não a fazer porque não fazia sentido e não gostamos do disco, por isso não vale a pena. Os discos de 2005 também, continuas a gostar tanto deles como gostava? Alguns discos de 2005, não mas tenho um carinho especial por eles, mas era uma época totalmente diferente. 2005 foi há quase uma década, mas parece que foi nos anos 60 para nós, para mim pelo menos. Porque em 2005 não havia, atualmente é muito fácil pôr uma banda a tocar um pouco pelo país inteiro e mesmo há uma série de caminhos europeus que é mais ou menos fácil de nos atravessar. Mas em 2005 não havia, as nossas bandas não tinham sítio para tocar. Nós andávamos com a banda numa carrinha, ou num carro, ou 2 carros, levávamos as colunas de som, encontrávamos uma cave ou algo com 4 paredes e um teto, punhamos lá a banda a tocar e fazíamos nós o concerto, porque não havia um bar que nos aceitasse. Depois apareceu o Mercedes que começou a acolher-nos, por exemplo, mas na altura havia quase um desbloquear de desbravar caminho. Sim, porque continua? Fé? Porque achávamos que as bandas que tínhamos na altura eram, e são especiais, e queríamos mostrar ao mundo inteiro que havia um tipo de música a ser feita em Portugal que não estava devidamente representada. E as nossas edições na altura eram de 50 a 100 cópias. E ficavam mais ou menos distribuídas entre os amigos, as tais 50 pessoas que se foram crescendo. Acho que também pelo próprio, imagino eu, na altura, pelo próprio prazer editorial e fetichista disso, não é? A ideia de também fizeste fanzines antes disso, ou seja, há sempre essa vontade de criares esse objeto editorial, de partilha e colecionável, que é o mais importante. É por isso que as pessoas gostam de comprar discos em vinil, assim, quando ainda hoje em dia podes sacar todos os discos que quiseres da internet, mas eu opto muitas vezes por os comprar em vinil e neste momento o meu jogo de discos nem sequer funciona. Por isso, não é esse fetichismo colecionável. Hoje as editoras também vivem muito à custa disso e por isso é que se empenham tanto e também que as edições empenham e dão muito carinho às edições para as tornar objetos bonitos e colecionáveis e importantes. Sim, mas todos nós temos muitos projetos e há uns quantos que a gente desiste, na altura diz, já não dá. Eu imagino que se calhar tivesse feito 10 bandas antes de ter... Não, só tive uma banda. Só, pronto. Nem há sorte, não é? Não, há um não desistir, é precisamente isso, é essa diferença. A minha banda podia ter acabado muitas vezes, quando fomos para a universidade, depois de irmos para a universidade, quando acabámos a universidade, podemos ter acabado um zilhão de vezes e neste momento eu namoro com a minha banda há mais tempo do que eu tive várias namoradas, no entanto, só tive uma banda. No entanto, só tive uma banda e dá muitas mais dores de cabeça do que uma namorada muito ciumenta. Por isso, é uma relação... Sim, são 3 namoradas ciumentas ao mesmo tempo. E uma só, quando eu encontro de todas, uma só mesmo muito complicada. Esquizofrénica. Mais perguntas? Eu tinha uma. Vocês falaram disto no início, mas vocês falaram de Barcelos, a editora está no Porto, mas mesmo na forma que elas logo no curso da escrita, vocês têm tanto talento local como tem uma certa projeção internacional e tem música em inglês e eu queria saber como é que é isso, bem que estamos a falar de ter uma oportunidade, queria saber as oportunidades, mas também que vem com esta projeção internacional, se é uma coisa que vocês procuram, não se é uma coisa que aconteça, e as dores de cabeça que também vêm com isso, como é que falamos do rock, uma coisa será a cena da rock portuguesa, outra coisa será a cena do rock a nível global ou a nível europeu. Eu queria que se vocês puderem falar um bocadinho desta coisa local, de ir para Barcelos, a ir para o resto e agora com a internet e tudo, como que isso funciona? Da nossa forma, como nós o fazemos, é o mesmo princípio do início de 2005, de bater à porta e tentar abrir caminho. Se funcionou para o Porto, para Lisboa, para Portugal, funciona
do, Barcelona, Luanda. em todo lado. Uma das nossas grandes dificuldades passa pelo facto das nossas bandas, muitas delas são tão díspares entre si, que têm, digamos, circuitos totalmente diferentes. Ou seja, não dá para eu pensar, ok, já conseguimos com esta banda, conseguimos abrir estas portas, estes festivais, estas promotoras, agora vou aplicar o mesmo princípio a todas as restantes. Não, como elas são todas muito, ou quase todas, diferentes uma das outras, há 10 circuitos que nós temos que abrir. E vamos fazendo um a um. E é muito, como está a dizer, é a mesma noção, a mesma forma como fizemos em 2005, pegar nos discos, ir ter com as pessoas, entregar diretamente, falar com elas, conhecê-las e depois apresentar a banda e andamos assim, passo ante passo, a tentar desbravar um bocado o caminho e mostrar que neste cantinho há matéria para ser ouvida e vista ao vivo, como há com as bandas inglesas ou as bandas americanas. Sim, e nesse sentido dos diferentes caminhos para as várias bandas, o que acontece depois, e acontece bastantes vezes, de eu me virar, por exemplo, para uma banda e dizer: "Ei, vocês foram nesse sítio, eu gostava tanto de ir aí tocar e nunca consigo." E eles dizem: "Mas tu foste àquele outro sítio que eu gostava e não dá." E são circuitos mesmo diferentes. Por exemplo, nós nunca iremos ao Roadburn, que é um festival de stoner rock na Holanda, porque a nossa sonoridade não tem nada a ver com aquilo. E, no entanto, foi uma das conquistas de outra banda da editora, que foram os Black Combine, que tinham o som deles, definidor. E é engraçado, é como se a Casa-Mãe estivesse a lançar peregrinos em diferentes direções e a trilhar caminhos difíceis. O ano passado tivemos a oportunidade de ir a vários países e já tivemos a oportunidade de fazer uma tour europeia, uma altura. E é curioso que é raro as outras bandas irem tocar aos mesmos sítios ou fazerem as mesmas coisas. E então, quando nos encontramos, por exemplo, aquela altura em que nos encontramos todos em Marselha, foi assim estranho, parecia que estávamos no Porto, só que estávamos todos em Marselha, afinal. O que é que estavam a fazer? Foi um evento Sim. dos Lollipops. Tivemos lá houve uma cooperação das capitais europeias e nós fomos apresentar os músicos e as bandas portuguesas. Mas é engraçado, há uns tempos atrás estivemos num festival em Liverpool e tínhamos 2 bandas lá e as 2 bandas portuguesas eram quase as aves raras, juntamente com as bandas egípcias. Mas vocês fazem este tipo de celebração em Portugal? As mesmas perguntas que nos faziam a nós, faziam aos egípcios. Nós tivemos aqui uma ligação. Sim, fazemos, e há muitas mais. Já foram ao Egito? Não, nós nunca, mas gostaria. Porque há esta ideia que nós vamos sentindo que a maior parte da Europa pensa que aqui é o fado e está tudo em crise e está tudo a passar fome e pá, não há, de repente aparece uma banda de garage rock, mas Portugal porquê? E há esse caminho que ainda vai precisar de muitos anos para ser desbravado. Mas este ano, quando fomos a Liverpool, fomos a um festival em Liverpool e entramos no sítio onde íamos tocar e eles no norte da Inglaterra eles têm um sotaque mais complicado. E então virei-me para uma das pessoas do bar e disse: "Estamos aí, temos aí material e não sei o quê." E essa pessoa gritou para dentro do bar: "Já estão aí os americanos." Eu: não somos americanos." Ele: "Oh, certeza, falas a americano." Eu: "Somos Portugal." Tipo, músicos, guitarras, sei que lá era só pescadores. Não estou a perceber isso. Francesinha, yeah. Yeah, Francesinha, very good. Vai que perguntas? Não? Não gostam do mundo? Ora bem. Não, opa, eu posso continuar aqui que você por acaso eu não gosto, não sei se estamos fora da hora. São 10 horas agora. 10, então é a altura de fechar. Mas
primeiro queria agradecer. Nada, obrigado por Nós convite. agradecemos. Sempre surpreendente. E qual era o evento que vai haver agora em dezembro? Temos alguns, mas este é especial. Vai ser uma banda americana que são os Guerrilla Toss, uma banda de noise americana, e vamos fazer numa cave, mas não vamos revelar onde é que é. Se vocês quiserem saber, tem que nos enviar um e-mail e nós vamos revelar 3 dias antes ou 2 dias antes a quem nos escreve. O e-mail para quem? É orders@loversandlollipops.net. E o próximo concerto de que é? Eu tenho 2 concertos ainda este mês, um em Barcelos, que é o Celos Rock, um pequeno festival que já existe há muito tempo. O mais antigo. É o mais antigo, Barcelos, acho eu. E depois disso vamos a Lisboa. Eu digo vamos porque eu sou do Duquesa, mas eu preciso dos meus vassalos, porque sem eles a música não era possível. E por isso vamos a Lisboa ao Mesh Fest no dia 29 de novembro. Muito obrigado.